Bem-vindos à Febre Mundial. Hoje falamos do Uruguai, talvez o exemplo mais impressionante de como um país pequeno pode marcar para sempre a história do futebol mundial. A Celeste é uma das únicas 8 seleções a já ter sido campeã do mundo e fê-lo por 2 vezes, em 1930 e em 1950. Para um país com pouco mais de 3 milhões de habitantes, são números absolutamente extraordinários que continuam a dar ao Uruguai um peso histórico muito maior do que a sua dimensão sugere. Em 2026, a Celeste chega a mais um Mundial com a ambição de continuar a escrever essa história lendária. Vamos conhecer os títulos, os craques e o caminho até este Grupo H. O Uruguai compete na Conmebol, a Confederação Sul-Americana, uma das mais competitivas do mundo, e está colocado no Grupo H ao lado da Espanha, de Cabo Verde e da Arábia Saudita. De camisola azul celeste, daí a alcunha, são uma das seleções com mais identidade e tradição em todo o futebol mundial. Apesar do tamanho reduzido do país, o Uruguai produz, geração após geração, jogadores de altíssimo nível que brilham nos maiores clubes da Europa. No papel, a Celeste surge como o principal rival da Espanha pelo primeiro lugar do grupo, e é vista por muitos como uma equipa com argumentos para incomodar qualquer adversário na fase a eliminar. A história do Uruguai nos Mundiais começa da melhor forma possível a ganhar o primeiro de sempre. Em 1930, o Uruguai foi o país anfitrião da primeira edição do Campeonato do Mundo e aproveitou essa vantagem para conquistar o título logo à primeira tentativa. Na final, defrontou a vizinha Argentina num centenário a abarrotar em Montevideo e venceu por 4-2, depois de estar a perder ao intervalo. Foi um momento histórico, não só para o Uruguai, mas para todo o futebol mundial, já que marcou o início de uma competição que se tornaria, com o tempo, no maior espetáculo desportivo do planeta. O Uruguai entrou para sempre nos livros como o primeiro campeão mundial. Se o título de 1930 já foi histórico, o de 1950 tornou-se lendário, e ficou conhecido como Maracanazo. O Brasil organizava o Mundial e era o grande favorito, jogando a final em casa, no recém-construído estádio do Maracanã, perante quase 200 mil pessoas. Bastava um empate ao Brasil para ser campeão. O Uruguai esteve a perder, mas, com golos de Chiafino e, sobretudo, de Alcides Guiguia, a poucos minutos do fim, virou o resultado e venceu por 2-1. Foi um dos maiores choques da história do desporto, um silêncio absoluto a tomar conta do Maracanã, e até hoje é recordado no Brasil como uma das maiores tragédias desportivas de sempre, e no Uruguai como o seu momento mais glorioso. Para além dos 2 títulos, o Uruguai construiu também uma enorme regularidade em campeonatos do mundo. Em 2026, marca a sua 15ª presença numa fase final, um número notável para um país do seu tamanho. Esta será também a 5ª vez consecutiva que a Celeste se apura para a fase final, a sua melhor sequência de sempre, mostrando que o sucesso recente não é coincidência, mas sim o resultado de um trabalho contínuo de formação e organização. O Uruguai mantém-se assim como uma presença habitual entre os melhores do mundo, juntando a esta regularidade o peso histórico de já ter erguido troféu por 2 vezes, algo que muito poucas seleções podem dizer. Vamos aos números. O melhor marcador da história do Uruguai em campeonatos do mundo é Óscar Míguez, com 8 golos. Míguez foi um dos protagonistas da conquista de 1950, tendo marcado 5 dos seus 8 golos precisamente nessa campanha vitoriosa, incluindo momentos decisivos ao longo do torneio. Mesmo com gerações mais recentes recheadas de avançados de classe mundial, como Luís Soares, Edinson Cavani ou Diego Forlán, nenhum deles conseguiu ainda ultrapassar a marca histórica de Míguez em fases finais. É um registro que atravessa décadas e que liga a geração atual à lendária equipa que conquistou o 2º título mundial do Uruguai no Maracanã. O Uruguai está a viver a transição de uma geração lendária, com Soares e Cavani, para uma nova vaga de craques. Darwin Núñez assume agora o papel de referência ofensiva, trazendo velocidade, potência física e um faro de golo que o tornou um dos avançados mais discutidos da Europa. No meio-campo, Federico Valverde tornou-se um dos melhores jogadores do mundo na sua posição, combinando capacidade física impressionante com qualidade técnica e visão de jogo, brilhando ao mais alto nível em competições europeias. Esta dupla, apoiada por outros jogadores experientes, dá ao Uruguai uma identidade de equipa intensa, física e com qualidade individual suficiente para incomodar qualquer adversário em 2026. Há uma palavra que define o futebol uruguaio ao longo da sua história: garra.
Mais do que talento individual, embora este nunca tenha faltado, o Uruguai construiu a sua reputação numa mentalidade de grupo muito forte, em que a equipa luta por cada bola como se fosse a última. Esta identidade, muitas vezes chamada de garra charrua, tornou-se uma marca registada que assusta adversários muito mais fortes em termos de população ou de recursos económicos. É essa mistura entre talento técnico de altíssimo nível, sobretudo nos últimos anos, e uma intensidade quase incomparável, que explica como um país tão pequeno conseguiu erguer o troféu mundial 2 vezes e continuar competitivo até hoje. O caminho do Uruguai até 2026 passou, como sempre, por uma qualificação sul-americana extremamente exigente, considerada uma das mais difíceis do mundo. Mesmo assim, a Celeste terminou em bom lugar na fase de apuramento da Conmebol, garantindo a presença na fase final pela 5ª vez consecutiva, a sua melhor série de sempre. Esta campanha mostrou uma equipa equilibrada, capaz de somar pontos importantes fora de casa e de lidar com a pressão de uma qualificação onde qualquer ponto pesa. Chega assim a 2026 com a confiança reforçada, sabendo que tem uma das qualificações mais consistentes dos últimos anos entre as seleções sul-americanas. Vamos então ao Grupo H. O Uruguai estreia-se frente à Arábia Saudita, num jogo que deve servir para arrancar com vantagem na corrida pelos lugares de apuramento. Segue-se o duelo com Cabo Verde, outro adversário à partida mais acessível no papel. Mas o jogo mais aguardado de todo o grupo é o último, Uruguai contra Espanha, num confronto que pode decidir o primeiro lugar, com ele, um caminho mais favorável na fase a eliminar. É o tipo de jogo que a Celeste adora, contra um adversário de qualidade superior, onde a garra e a intensidade uruguaias podem fazer a diferença frente ao talento técnico espanhol. Então, o que esperar do Uruguai em 2026? A Celeste tem como referência a recente campanha de 2010, na África do Sul, quando chegou às meias finais e terminou em 4º lugar, a sua melhor exibição em décadas. Repetir ou até superar esse resultado é o grande objetivo desta geração. Com Valverde no auge, Núñez a assumir-se como referência ofensiva e um grupo que junta experiência internacional com sangue novo, o Uruguai tem argumentos para incomodar qualquer adversário na fase a eliminar. A passagem pela fase de grupos não está garantida, mas poucas seleções gostam tanto de surpreender os favoritos como a Celeste. Para terminar, vale sempre a pena lembrar a dimensão da proeza uruguaia, um país com pouco mais de 3 milhões de habitantes, mais pequeno do que muitas cidades do mundo, conseguiu ser campeão mundial não uma, mas 2 vezes, e continua, quase um século depois, a ser uma presença competitiva nos maiores torneios do planeta. É uma das histórias mais admiradas e respeitadas em todo o futebol. Achas que esta geração da Celeste pode voltar a surpreender o mundo em 2026? Deixa o teu prognóstico nos comentários. E subscreva a Febre Mundial. Temos um vídeo para cada uma das 48 seleções. Até já!